Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Tarossi, presidente da OAB Itu, e em nome da OAB Itu, agradeço a todos e a todas pela participação nessa nossa primeira cerimônia virtual de entrega das carteiras profissionais. Me permita cumprimentar os novos inscritos e estender os cumprimentos aos amigos e familiares que acompanham o nosso evento. Quero cumprimentar também os diretores da OAB-Itu presente, nosso secretário-geral, doutor Luiz Fernando Klaus Ferraz, nosso diretor tesoureiro, doutor Alessandro Cardoso de Sá, e a nossa secretária adjunta, que não aparece, mas está acompanhando, a doutora Débora Gazeta. Cumprimento também a comissão do jovem advogado, responsável e organizadora do evento, não é responsável pelo atraso, o responsável pelo atraso sou eu, e faço isso na pessoa do nosso presidente da comissão, doutor Edson Pinheiro. Meu cumprimento e agradecimento especial ao meu amigo, conselheiro da OAB São Paulo, doutor Rodrigo Krieger, uma liderança. Doutor Rodrigo atua com a gente no colégio da 6ª Região Administrativa, que a OAB faz parte, onde a OAB é a segunda maior em número de inscritos. A gente só fica atrás da subseção de Sorocaba. Um grande abraço e obrigado, meu amigo doutor Rodrigo Krieger. E, da mesma forma, os nossos cumprimentos e agradecimentos especial ao doutor Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da OAB São Paulo, que nos honra pela participação, pela presença. Doutor Ricardo, que dispensa a apresentação, é um grande advogado, referência do Estado de São Paulo no direito criminal, e também tem a vida profissional bem ligada à defesa da advocacia e na participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aberta a cerimônia, e se é verdade que começando bem a gente termina bem, iremos começar muito bem, ouvindo o nosso querido vice-presidente, Ricardo Melo. Eu não sei se ele nos escuta, mas se nos escuta, fique à vontade, a plataforma é sua, o tempo que desejar, doutor. Vamos lá, presidente. Em primeiro lugar, eu queria imensamente agradecer a generosidade do seu convite, a gentileza do seu convite, saudar, parabenizar pelo trabalho maravilhoso que tem feito à frente dessa importante subseção de Itu, próximo aqui nossa. Nós estamos tanto em conjunto, tivemos semana passada num evento importante também na faculdade, você estava presente, me permita não ter essas formalidades, me chamar de você. Então, querido Rodrigo, é uma alegria participar quando a gente vê a juventude ocupando espaço, a juventude vindo e oxigenando a advocacia, reciclando. Eu que já estou no segundo tempo já da minha vida, já fazendo os cálculos, já estou mais para lá do que para cá, eu fico muito feliz que os jovens venham com um novo vigor, novos arroubos, para que a gente possa ter sempre uma advocacia palpitante, pulsante e sempre importante vetor da defesa da cidadania. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Faço uma extensão da minha saudação a todos os diretores que aqui estão presentes. Você já citou o Alessandro, citou a Débora, citou o Luiz Fernando também presente. Então, a toda a diretoria que estão aqui, querido Rui, que eu vejo também por aqui, é muito, muito importante a presença de todos. Eu faço uma breve saudação a toda a jovem advocacia, a todos os jovens que hoje iniciam uma jornada formal na ordem, e falarei de vocês junto com algo que é muito importante, que é o estudo. E aos jovens que estão aí, e que, portanto, no estudo, eu farei logo na frente uma outra saudação muitíssimo especial, quero dizer a vocês, jovens, que é muito importante que a advocacia se fortaleça com a participação de vocês.
7% dos formados nos cursos universitários se tornam advogados ou saem bacharéis em direito. Portanto, durante a academia, durante a faculdade, nós sabemos as dificuldades que são e que foram, porque nós já trilhamos esse caminho, mas daqui para frente a responsabilidade é outra. Enquanto a teoria era muito bem aplicada na faculdade, nós temos, a partir de agora, a prática. Os conhecimentos técnicos que nós absorvemos durante esses 5 anos e mais o período dedicado ao exame da ordem, agora passam a ter aplicação prática. E aí eu faço uma manifestação muito importante. Se 7% da população formada em curso superior é advogado, se 0,5% da população brasileira é advogado, nós estamos chegando a 1.200.000 colegas no Brasil e 400.000 em São Paulo. Estamos falando de 20.000 novos advogados e advogadas por ano só no estado de São Paulo. É preciso, portanto, um diferencial. É preciso, portanto, que a gente esteja sempre com o conteúdo afiado e pronto, porque as leis mudam sempre e o querido Rodrigo já mencionou a questão do direito penal, por exemplo. Tivemos recentemente duas mudanças muito grandes, a lei do abuso de autoridade e a lei do chamado pacote anticrime, com muitas mudanças. Portanto, o estudo é indispensável. E aí, eu tenho que abrir um parênteses, querido Rodrigo, para fazer uma saudação muito especial a um outro Rodrigo, ao Rodrigo Krieger, o nosso conselheiro, porque foi por voto dele, deste advogado e do conselho, o conselho, jovens advogados, o conselho seccional é o órgão máximo da entidade da advocacia paulista. O Rodrigo Krieger, que é conselheiro, votou um benefício que jamais se cogitou nos 85 anos, agora 87 anos, da história da OAB, que foi a possibilidade dos cursos gratuitos online para todos os jovens advogados e advogadas nos primeiros 3 anos de ingresso na OAB. Portanto, aproveitem, jovens advogados, jovens advogadas, este benefício. Entrem lá no site da ESA lá da OAB, cursos de alto nível que são gratuitos para vocês nos próximos 3 anos. Todos os cursos online que são disponibilizados e que é pago, porque os professores são de ponta. Então, todos os advogados acima de 3 anos pagam para ter esses cursos, mas a jovem advocacia, mercê do voto desse querido conselheiro, ex-presidente de Votorantim, Rodrigo Krieger, aqui presente, a quem faço uma saudação muito efusiva. Então, este é uma primeira mensagem, presidente Rodrigo, em que faço para jovens. Nenhuma profissão é fácil. Nenhuma profissão tem um início simples. Seja médico, seja até garçom, seja pessoas que trabalham com empreendedorismo, pessoas que mexem com táxi, pessoas que trabalham em postos comerciais, ajudantes, secretárias, secretários. Nunca é fácil o início, a gente sempre tem dúvida. Qualquer profissão. E para que a gente possa bem exercê-la, e vocês hoje passam a exercer uma função importante de cidadania, porque defendemos os direitos alheios, não tem segredo a não ser o estudo e o trabalho sério. Vocês que vão... E o direito abre muito espaço, vocês podem prestar concursos para magistratura, Ministério Público, polícia, delegado de polícia, serventuário, INSS, há uma gama muito grande de concursos que podemos fazer. E podemos também trilhar na advocacia. Tenho certeza que muitos continuarão efetivamente a exercer o seu trabalho profissional na advocacia. E aí não há mistério, a não ser estudar e trabalhar. Nós vivemos do nosso nome. Quando nós citamos o nome de algum profissional do direito, que é o advogado, que é a advogada, é isto que faz com que haja a respeitabilidade e a credibilidade. Portanto, se valorizem sempre.
sejam sempre honestos com o seu cliente, com a parte adversária. Vocês sabem que no processo, até nas conciliações, vocês vão defender o interesse de uma parte e haverá necessariamente uma parte ex-adversa, que não são nossos inimigos, e muitas vezes estarão representados por colegas, amigos nossos, aqueles com quem nós, às vezes, estudamos anos a fio na faculdade, que está na outra parte. Não são, portanto, nossos adversários. Não entrem pensando que o processo, que essa dialética processual necessariamente implica no litígio sem precedentes e agressivo. Não. Nós podemos defender os interesses dos que confiam em nós com energia, com firmeza, sem faltar com respeito aos demais. Sejam os advogados, seja a parte contrária, seja a testemunha, seja os serventuários da justiça, seja os outros operadores das outras carreiras jurídicas, nós podemos sim fazer com muita inflexibilidade a defesa do direito do nosso constituinte, do nosso cliente, mas sem perder a ternura, como se diz, sem perder o dever de urbanidade, com elegância. Temos que saber sermos firmes na defesa, mas, ao mesmo tempo, educados e polidos no trato. Portanto, quando vocês que começam, e muitas vezes eu passei por isso, eu passei por muitas situações de inexperiência, e eu não vou dizer aqui, viu, presidente Rodrigo, alguns fatos que aconteceu comigo no início da minha profissão. Ainda bem que naquela época as audiências não eram gravadas, mas a gente vai aprendendo. Então, se a gente sempre puder ter referência e contato com os mais experientes, na dúvida, vocês podem consultar os diretores da ordem, os presidentes de comissão. Está aqui o nosso querido Edson Pinheiro, presidente da Jovem Advocacia. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem até fazer uma consulta formal à OAB. Existe um tribunal de ética, que é o deontológico, o Tribunal de Ética 1, que tira dúvidas se eu posso fazer algo ou não. Porque a gente prima muito pelo respeito do nosso nome para a advocacia. Nós temos o Tribunal de Ética, que eu citei aqui, que muitas vezes o pessoal acha que é um tribunal de condenação. Não é, não. Nós temos 0,2% da advocacia condenada por suspensão de alguma coisa ou de exclusão. Portanto, 99,8% da advocacia é, sim, composta de advogados e advogadas íntegras e probas. E nós temos que seguir sempre isso. Portanto, não vendam ilusões aos seus clientes. Não deixem jamais de aceitarem propostas sedutoras, que muitas vezes, disse isso semana passada, né, Rui? Naquele nosso evento que tivemos aí na faculdade, de promessas que eles buscam os jovens, de facções criminosas, para fazer com que você não faça só advocacia, que você vá além, que você acaba se tornando integrante da facção, extrapolando os limites, portanto, do exercício profissional. Portanto, muita atenção quando, por exemplo, vocês recebem um convite de uma empresa para trabalhar para ela e ela é uma captadora ilegal de clientes, é daquelas que oferecem serviço. Veja, o dono dessa empresa não vai ser punido. Quem vai ser punido é o advogado ou a advogada que efetivamente presta os serviços a ela decorrente de uma captação indevida. Muita atenção nisso. E a gente, com a prática, é igual andar de bicicleta. Com a prática, nós vamos conseguindo identificar o que é legítimo e o que não é. Portanto, esta minha mensagem é de contínuo estudo, de respeito à ética. Não deixem jamais de serem éticos com todas as partes do processo, com firmeza, mas com elegância. Então, é uma questão. E outra questão que eu gostaria de falar, como também um dos pilares para o nosso exercício profissional, se dá com a defesa das nossas prerrogativas. O que são as nossas prerrogativas? As nossas prerrogativas nada mais são do que os instrumentos que nós temos à nossa disposição pela lei federal para que a gente possa exercer a nossa atividade de forma livre e independente.
Está lá na nossa lei federal. Nós temos a Lei 8.916/94, que é uma lei federal que diz o que nós podemos fazer. Ali nós temos a possibilidade, por exemplo, de se insurgir contra atos de arbítrio numa audiência, de pedir a palavra pela ordem, de exercer com liberdade a nossa palavra. Então, sempre que vocês tiverem que usar as suas prerrogativas, façam, porque nós não somos os destinatários da sentença. O destinatário é o cliente que vai confiar em você, depositar sobre os seus ombros a derradeira esperança da obtenção do direito dele. Então, é natural, e acontece até hoje. Eu estou com quase 30 anos trabalhando com o direito penal. Quando nós vamos a uma audiência, a gente muitas vezes dá aquele frio na barriga de participar de um ato que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas vão preparados, estudem o processo, e se tiverem que fazer perguntas, se tiverem que insurgir contra um juiz, se insurjam, vocês podem pedir para registrar em ata. Hoje, as audiências são gravadas, então protestem quando houver algo excessivo por parte do magistrado, protestem para registro, para consignação e gravação, quando o juiz se comportar fora do que permite a lei. Então, se a gente tem o conhecimento disso, a gente acaba tendo a firmeza na defesa dos interesses dos nossos colegas. Vocês, em breve, participarão das audiências, farão inúmeras sustentações orais nos tribunais, e quando a gente tem o domínio de como proceder e conhecemos o conteúdo do processo, a gente vai com muito mais segurança, com muito mais firmeza praticar o ato processual. Vocês entram hoje na advocacia em que nós temos um momento de divisor de águas, em que se discute as audiências telepresenciais. Por conta da pandemia, isto se acelerou. Vocês entram, portanto, num momento em que a mídia digital, os meios digitais de comunicação e de realização de justiça são cada vez maiores. Isso abre outros campos para vocês, campos inclusive profissionais, como mediação, conciliação. Temos que estar sempre, vocês que são jovens, são muito mais abertos a isso, mas estão à disposição de novas ferramentas, de novas alternativas, de novos caminhos. Portanto, vocês entram num momento de muita transformação, um momento histórico que o Poder Judiciário brasileiro vive, e vocês vão participar disso com muito mais facilidade do que a gente, do que, por exemplo, meu pai, que é advogado e tem 80 anos e que a vida inteira viveu no processo físico em que você mexia nas páginas. Hoje você tem a peticionamento eletrônico. Então, vocês entram com passos à frente de grande parte da advocacia. Portanto, podendo estudar, estudem sempre a questão da ética, a questão da prerrogativa, e já caminhando para o fim, para não me alongar, presidente Rodrigo, eu falo também em relação à valorização profissional. Vocês estudaram muito e vocês conseguiram passar no exame de ordem, que não é inimigo da advocacia, ao contrário, só há uma forma de se exercer a advocacia neste país. Uma forma, que é a aprovação pelo exame da ordem. E quem é aprovado é porque mostrou competência, mostrou qualidade, mostrou conhecimento. Então, é muito gratificante parabenizar todos vocês e extensivo a seus familiares, porque nós que fizemos essa trajetória sabemos que, às vezes, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para o alto e falar, não vou mais. E muitas vezes são os familiares, os pais, a mulher, marido, esposa, filhos, irmãos, irmãs e outros parentes, avós e avós, quantos não fizeram isso, estimularam para que se chegasse o dia de hoje, o dia da formalização, da entrega da carteira, ainda que virtual, mas como marco divisor do exercício da advocacia. E se valorizem, portanto. Vocês perderam finais de semana, perderam muito tempo de estudo, muitas horas de sono, vocês abdicaram delas para poder exercer hoje esta tão sonhada profissão. Então, quando vocês forem consultados para algum processo, para alguma consulta, não deixem de se valorizar. Nós não temos olerite, nós não temos. Aqueles que trabalham em empresas
vão ter lá o seu salário. Mas aqueles que exercerem a profissão liberal por excelência, abrindo escritório, trabalhando por si ou com outros amigos, não se valorizem. Se tiver consulta, há sim um valor para que essa consulta seja arbitrada. Se tiverem que fazer audiência como audiencistas correspondentes, não deixem de fazer a cobrança merecida pelo trabalho de vocês. Aquele que cobra muito barato, e eu estou dizendo, por exemplo, aqui em São Paulo, há audiencistas que cobram R$20 para fazer uma audiência. Às vezes, não é suficiente para pagar o transporte público, o ônibus, para sair da casa dele, ir para o fórum e voltar e pagar o almoço. Não é suficiente. Então, portanto, se valorizem. Quem se subestima muito acaba não tendo o valor merecido. Me faz lembrar, querido Rodrigo Krieger, uma frase muito interessante de Rudolf von Ehring, quando dizia na luta pelo direito: aquele que se humilha muito, aquele que anda cabisbaixo, que anda praticamente arrastado no chão, não pode reclamar se for pisado. Não pode reclamar se for pisado. Portanto, valorizem-se sempre. Estudem muito e sejam muito bem-vindos. Hoje, vocês entram para esta ordem que é sagrada. Sagrada não na acepção religiosa do termo, mas sim na devoção que nos impõe ao respeito ao direito e à justiça. Esta é a nossa missão. A missão do advogado, da advogada, de defender sempre o direito e buscar a justiça acima de tudo. Com a justiça, nós entregamos a nossa missão e nós nos qualificamos como agente de transformação social. Porque é muito bonito quando a gente, na área previdenciária, consegue um benefício para o idoso. É muito gratificante quando a gente consegue, no âmbito do direito do trabalho, de um operário, muitas vezes, o direito que não era lhe dado, obtido por nossos meios, por nossas mãos, é algo que nos engrandece como seres humanos. Então, que a gente tenha sempre este norte. E mais, aproveitando, já para encerrar, presidente Rodrigo, para não me alongar, vocês, jovens, que hoje entram formalmente para a advocacia, e entram, como eu disse agora, num período de processo digital, a discussão das audiências telepresenciais, esta distância acaba muitas vezes, que nós estamos, inclusive, acaba muitas vezes nos afastando uns dos outros. Não se esqueçam jamais que o processo, ainda que virtual, ainda que digital, sempre terá alguém, uma pessoa, que será o destinatário daquela decisão. Sempre haverá um ser humano que estará por trás das consequências e dos desdobramentos que a decisão se projetará. Não se esqueçam disso, porque a gente não pode jamais deixar esse legado de que a nossa missão não tenha uma pessoa como beneficiário. E, por fim, entrem para a ordem, entrem nas comissões. Há muitas comissões na subseção de Tu que vão seguramente atender a todos. Nós, enquanto advogados e advogadas, falando, bradando isoladamente, às vezes seguramente nós não temos a mesma força do coletivo. Se a advocacia tem uma força, está nessa união, neste colegiado, nesta convergência de forças entre nós e falamos em nome da nossa entidade, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Participem das comissões sempre, vocês são muito bem-vindos e vão com certeza contribuir muito para o dinamismo que a advocacia precisa, que a nossa casa, que é a OAB, precisa e que todos nós aprendemos. Então, parabéns a todos, minhas mais profundas saudações e cumprimentos a todos, porque a OAB é a casa de vocês. Sejam muito bem-vindos e felicidades a todos. Esperando em breve encontrá-los pessoalmente, seja em algum evento na subseção de Tu, assim que passar a pandemia, seja nos fóruns e nos tribunais deste país. Boa sorte para todos. Obrigado, doutor Ricardo. Mais uma vez, nós da Advocacia Ituana agradecemos a sua presença, que nos honra nessa primeira histórica
cerimônia virtual de entrega de carteiras. E se começamos bem, continuamos bem, eu quero dar a palavra para o nosso conselheiro, o doutor Rodrigo Krieger. Ele está nos ouvindo. Por favor, doutor, fique à vontade, a plataforma é sua. Me ouvem? Estamos ouvindo. Ótimo. Boa tarde às amigas advogadas, aos amigos advogados e todos convidados a participarem desta solenidade que eu reputo que é a mais bela e importante solenidade da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a solenidade de outorga de carteiras às novas advogadas e novos advogados. Peço, presidente Rodrigo, licença para cumprimentar inicialmente ao vice-presidente da OAB São Paulo, que é o meu querido amigo, doutor Ricardo Toledo, que foi muito generoso nas suas palavras, em especial no tocante à aprovação, né, à jovem advocacia, dos cursos gratuitos da Escola Superior da Advocacia via EAD, ensino à distância. É necessário, né, reconhecer que esse projeto foi um projeto da diretoria seccional da OAB, né, que é presidida pelo nosso presidente Caio, né, que conta com essa grande liderança, que é o doutor Ricardo Toledo, doutora Aislan, doutora Raquel Preto e doutora Margarete. Diretoria essa que vem fazendo história na gestão da OAB São Paulo, que, inclusive, além dessa conquista, é importante pontuar outras 3 conquistas, que é o portal da transparência, que logo nos primeiros dias de gestão foi colocado no ar a possibilitar a toda a advocacia ter acesso às contas da OAB, dos gastos que são realizados em prol aí de toda a advocacia. Outra conquista importante, que é fruto do trabalho dessa diretoria seccional, que conta aí com o vice-presidente, nosso querido Ricardo. Outra conquista é a isenção da anuidade à advogada gestante no ano do parto. Também outra importante conquista dessa diretoria seccional, com o apoio dos conselheiros, é a isenção da anuidade às sociedades de advogados. Então, essas e inúmeras outras conquistas foram, né, encaminhadas por esse trabalho aí, né, impecável, que eu costumo dizer, que vem desenvolvendo a nossa querida diretoria aí, seccional da OAB São Paulo. Então, doutor Ricardo, fica aqui os meus parabéns e reconhecimento pelo grandioso trabalho que o senhor e toda a diretoria vem realizando em prol da advocacia. Quero ainda cumprimentar toda a diretoria da OAB Itu, o que faço na pessoa dos seus diretores, doutor Rodrigo Tarossi, presidente, doutor André Esbrícia, vice-presidente, não sei se está presente, mas se não estiver, deixe o meu abraço a esse querido amigo, ao doutor Luiz Fernando, que é o secretário-geral, doutora Débora Gazeta, secretária adjunta e minha companheira na coordenação regional da assistência judiciária. Deixo aí meu abraço à doutora Débora, vejo que está presente, e ao querido amigo doutor Alessandro Cardoso, nosso diretor tesoureiro. Quero dizer que o competente trabalho dessa valorosa diretoria, né, vem ecoando em toda a região, doutor Rodrigo. Eu posso dizer que vocês, em praticamente aí 1 ano e meio de gestão, já conseguiram, né, uma importante conquista a toda a advocacia, que foi a mudança da sede da Casa do Advogado, e isso só foi possível em razão do trabalho e da persistência de todos os diretores, e também da diretoria seccional, que teve a sensibilidade de acolher esse pedido, né, que foi realizado aí por essa diretoria.
Eu, em 6 anos como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Votorantim, não consegui, né, êxito no nosso pleito, que era a mudança da Casa da Advocacia, tendo em vista a diretoria seccional ser composta de outros diretores. Agora, essa diretoria seccional da OAB São Paulo, né, com muita sensibilidade, ouvindo os diretores de todas as subseções do Estado, acolhe todos os pedidos daquelas que são as verdadeiras lideranças da advocacia, que são os diretores das subseções. Então, fica aí minha homenagem e os parabéns aí pelo brilhante trabalho e conquista de toda a diretoria. Peço, Vênia, ainda para fazer uma menção especial a você, meu querido amigo presidente, também pelo trabalho que vem realizando no Colégio de Presidentes, que é um trabalho de destaque, né, onde Vossa Excelência sempre presente, apresentando inúmeras propostas em prol não só da advocacia da querida cidade de Itu, mas também, né, da advocacia de toda a região. Seu trabalho realmente é reconhecido por todos os gestores de ordem aqui da nossa região, então fica aqui as minhas homenagens, meu querido amigo. Também não posso deixar de cumprimentar, eu vejo que está presente essa solenidade, meu querido amigo Rui, que professor universitário, né, mestre, muitas vezes esteve presente na subseção de Votorantim, enquanto fui presidente daquela subseção, e muito do sucesso da minha gestão foi em razão de ter o Rui ao meu lado, né, sempre presente, realizando palestras e disseminando, principalmente, conhecimento a toda a advocacia da subseção a qual eu presidi. Então, fica meu agradecimento e gratidão aí pelo trabalho que o Rui, né, destinou aí toda a advocacia de Votorantim, e hoje destina, né, como palestrante aí, palestrando praticamente todas as subseções aí da nossa região. E quero dirigir também algumas breves palavras a vocês, doutoras e doutores, que receberão hoje, né, as carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil. É importante sempre ressaltar que a aprovação no exame de ordem demonstra o quanto vocês estão capacitados e qualificados para exercer a advocacia. E essa conquista, como bem dito já pelo nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo, só foi possível em razão do esforço e da competência de cada um de vocês. E nós estamos presentes aqui hoje para, né, fazer essa bela homenagem, importante homenagem a cada um de vocês, e nos sentimos extremamente orgulhosos em fazê-lo. Não só nós, né? Acredito que todos os amigos, familiares que estão presenciando essa sessão solene estão orgulhosos, né, dessa importante conquista de cada um de vocês. Não vou me alongar, mesmo porque o nosso querido vice-presidente, doutor Ricardo, né, já praticamente esgotou muito o que seria da minha fala, né, e esgotou com perfeição. Ele abordou muito bem a questão do estudo, das prerrogativas, da ética profissional, né, da importância de todos participarem das comissões da OAB, fazendo parte até disso que está de momentos como esse, né, de estar recepcionando novos colegas, mostrando a importância da participação de cada um de vocês dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB, né, é simplesmente a união de todos os advogados que trabalham incansavelmente aí na defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça social, dos direitos humanos, além, né, de cuidar da questão da disciplina, da inscrição, não, da ética, de toda a advocacia. Então, vou resumir praticamente o que eu ia expor em algumas palavras, né? Eu acredito que se vocês,
no exercício profissional se mantiverem condutas como a ética, a retidão, o incansável, né, estudo e o trabalho, dificilmente encontrarão crise, né, na profissão. Então, finalizo aqui mais uma vez cumprimentando, né, a diretoria da OAB Itu, onde seus integrantes são grandes amigos e que trabalham de forma incansável em prol da advocacia, ao meu querido amigo, vice-presidente da OAB Seccional São Paulo, doutor Ricardo Toledo. É um aprendizado constante caminhar ao lado de uma liderança como ele, né, um profissional de sucesso, todo mundo conhece o quanto se dedica ao estudo, ao trabalho em prol da advocacia, e, em especial, né, parabenizar vocês, novos advogados, que são merecedores das mais altas e sinceras homenagens, porque vocês são o futuro aí da advocacia, e tenho certeza, como eu disse anteriormente, se mantiverem, né, condutas como ética, retidão, incansável estudo e o trabalho, terão muito sucesso na profissão. Então, desejo muitas felicidades, né, nessa nova empreitada, e, se Deus quiser, como profissionais da advocacia. Um grande abraço a todos. Bom, dando continuidade aqui à solenidade, boa noite a todos, né? Em nome da Comissão da Jovem Advocacia de Itu, gostaria de cumprimentar aqui todos os presentes, em especial a nossa querida diretoria, a qual me dirijo diretamente ao presidente, Dr. Rodrigo Tarossi, ao ilustre vice-presidente da OAB São Paulo, Dr. Ricardo Toledo. Muito obrigado aí pelas palavras para os colegas, né? Foram de grande valia, muito bonitas, muito obrigado mesmo. Ao conselheiro da OAB São Paulo, Dr. Rodrigo Giger. E, por último, e não tão menos importante, aos mais novos advogados e advogadas que irão prestar aqui o juramento perante a nossa querida e respeitada instituição. Antes de mais nada, gostaria de me dirigir brevemente aos novos colegas que irão prestar o juramento. Eu imagino que na cabeça de todos, ou pelo menos de grande parte dos novos colegas aqui presentes, tenham dúvidas, receios, ansiedade e até relutância em enfrentar os desafios da advocacia. Porém, quero dizer a vocês que isso é natural. Utilizem o coração de cada um de vocês como um guia após esse ato de compromisso. Vocês estão possuindo a oportunidade de um momento único, pois agora são, de fato, advogados e advogadas, podendo entregar a justiça a quem precisa. Que a ética, a responsabilidade, a credibilidade e a perseverança estejam sempre presentes na carreira de todos vocês. Além disso, saibam que tanto a Casa do Advogado de Itu quanto a Comissão da Jovem Advocacia estarão sempre de portas abertas para prestar todo o suporte, orientação e auxílio durante a carreira dos nobres colegas, principalmente nessa fase inicial. Por fim, quero parabenizar a todos por este momento e aos familiares, sintam-se também gloriosos por essa conquista. Sejam todos muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, passaremos então ao momento tão esperado pelos colegas, que é o juramento. Eu peço, por gentileza, que a leitura do juramento seja realizada pela doutora Ana Gabriela Biondi Camargo. Reiterando aqui, infelizmente, não vamos seguir o protocolo tradicional, né, no qual todos repetem o juramento, para que a gente não haja microfonia durante a solenidade, tudo bem? E, além disso, eu peço para que todos os colegas deixem ativados aí a câmera, tá? E fiquem à vontade para tirar print da tela, para vocês divulgarem aí nas redes sociais, para os familiares também. Legal? Uma outra recomendação, gostaria que todos que fossem fazer o juramento, pegassem a brochura e colocassem bem à frente da tela, da maneira como eu estou colocando aqui. Legal? Vou fazer o meu também. Por favor. Todos. Dessa maneira aqui. Precisa tampar, pelo menos o rosto e a brochura na lateral. Perfeito. Bom, doutora Ana, por gentileza, você pode ler para a gente o juramento? Sim, claro. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Edson, pelo convite. Juramento do advogado. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.
Doutora, muito obrigado pela leitura do juramento, tá? Parabenizo novamente todos os colegas advogados. Podem abaixar a brochura, por favor. E eu sei que estranho aqui, pelo menos na solenidade, mas pelo menos uma salva de palmas a todos os colegas, né? Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados. Perfeito. Bom, feito o juramento, passo a palavra agora ao querido presidente da OAB Itu, doutor Rodrigo Tarossi. Bom, pessoal, serei breve, muito breve. Eu sei que o doutor Ricardo Toledo tem um compromisso agora, e a gente, após a cerimônia, a gente tem uma palestra, todos convidados, uma palestra sobre direito sistêmico. A comissão do doutor Rui organizou, muito bom, um tema muito interessante. Então, serei breve. 3 observações. Hoje, a gente sabe, é um dia de comemorar, um dia de celebrar, mas também é um dia de assumir compromissos. Quais os compromissos? Primeiro, principalmente, é um compromisso em defesa do Estado Democrático de Direito, tá? O advogado é histórico, é obrigação do advogado a defesa intransigente da democracia. Principalmente agora em tempos de polarização, a advocacia precisa escolher um lado, e o lado é a democracia, tá? O segundo compromisso é um compromisso com a própria classe, com a própria advocacia, tá? Nós temos um papel de destaque na sociedade, tá? E por isso os nossos atos, eles são potencializados. Seja um ato positivo, seja um ato negativo. Principalmente os atos negativos. Eles tomam uma proporção muito maior. Por isso, como o doutor Ricardo Toledo falou, a gente precisa ter civilidade, a gente precisa ter urbanidade. A nossa imagem é diretamente ligada, é muito ligada ao profissional que a gente quer ser ou que a gente vai ser. A gente entristece muitas vezes com as notícias, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, que chegam até a gente, né, doutor Ricardo, de colegas que estão fazendo as sessões de audiência deitado no sofá, no banco da praça, com camisa regata, comendo. São esses os advogados que vão se sujeitar a fazer a audiência por 20, 30 reais que o doutor Ricardo está falando. É hora da gente escolher qual advogado a gente quer ser e valorizar a nossa profissão. E o terceiro compromisso é com vocês mesmo. Como o doutor Ricardo Toledo falou, somos mais de 1.200.000 advogados no Brasil. E ainda, temos 900.000 estudantes de direito. Isso, a perspectiva nos próximos anos, são de 50.000 novos advogados por ano no mercado. Aí eu falo, o estudo jurídico por si só não basta. Concluir a faculdade por si só não basta. O exame da ordem é primordial? É, mas também não basta. O advogado precisa de uma coisa a mais. Além dessa civilidade da ética, hoje o advogado, nesse novo mercado jurídico que se apresenta, o advogado precisa saber empreender. O advogado, ele precisa conhecer do negócio. O advogado precisa saber administrar, gerenciar, gestar pessoas, tá? Negociar. Ele precisa conhecer do seu negócio desde a sua imagem até o produto que você entrega, passando pela sua atividade, a nossa atividade que é intelectual. Então, pessoal, até para terminar, o que eu pediria, não seja um instrumento de processos, um instrumento de ajuizamento de ação. Advocacia não é só isso, é muito mais que isso. A gente sabe que algumas coisas são inerentes ao Estado, como o direito penal, por exemplo, mas a advocacia não significa processar. A gente aprende muito na faculdade processar, processo civil, petição, defesa. A advocacia não se limita a isso. A advocacia é difícil, o empreendedorismo é difícil, mas tenho certeza, como o meu amigo Dr. Rodrigo Krieger falou, seguindo esse espaço, a advocacia é maravilhosa, e espaço tem para todos, ok? E, em relação ao OAB, para lhes ajudar,
A OAB tem as nossas comissões, participem dos nossos eventos, seminários, palestra, sigam os nossos canais de comunicação. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem Twitter, a gente tem um site multifuncional, e a gente tem, isso é inédito, não sei se o doutor Ricardo sabe, mas a gente tem um aplicativo exclusivo da subseção de tudo, doutor Ricardo Toledo. E eu peço até que falem aí que a gente tem só e tu tem. Esse aplicativo dá acesso exclusivamente aos advogados de subseções, onde a gente pode interagir, onde a gente pode se comunicar melhor nessa época de distanciamento. Ok? Então, para encerrar de vez, eu vou passar de novo para o doutor Edson, para últimas considerações, e já mandando meu abraço para o doutor Ricardo, agradecendo novamente, o meu amigo Dr. Rodrigo Krieger também agradecendo, para o Rui, que nos ajudou nos nossos problemas técnicos iniciais, e para a nossa diretoria, Dr. Luiz Fernando, doutora Débora, doutor Alessandro, e a todos vocês. Desejo muito sucesso, estou à disposição, como a nossa casa também está aberta a todos. Doutor Edson, fica à vontade para fazer o encerramento. Bom, novamente parabenizo a todos, né? Sejam muito bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil. Declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos, tanto dos colegas quanto da nossa diretoria. Obrigado, Ricardo Toledo, pela presença, Rodrigo Krieger, tá? E declaro encerrado. Tenha uma boa noite a todos e até mais.